Bem-vindo, Siqueira, descascando a Regina Duarte. Vamos ver juntos aqui, porque a Regina Duarte é um alvo preferencial do Bem-vindo, Siqueira, porque ela é uma das golpistas, das bolsonaristas que traiu a classe artística. Vamos ver. Olá, minhas amigas e meus amigos. Na luta pela reconstrução nacional, pela recuperação dos valores civilizatórios e democráticos, alegrias. Minhas amigas e meus amigos, o humorista é sempre um sujeito engraçado. Ou seja, quem é engraçado é cheio de graça. Quem é enfesado é cheio de fezes. É engraçado, cheio de graça. A graça é uma bênção. Você vê nos jornais diariamente, fulano de tal agradece a graça recebida, ou seja, recebeu uma bênção na doença, nas angústias da vida. Ela é uma pessoa engraçada. O anjo da Anunciação, quando aparece a Nossa Senhora, ele diz, salve Maria, cheia de graça. Ou seja, abençoadíssima, cheia de graça. E o que é uma pessoa desgraçada? É uma pessoa que já teve a graça, já teve as bênçãos, e que Deus retirou de cima da cabeça dela a sua mão divina. Tornou-a desgraçada, despossuída de graça, de graciosidade. Este é o caso daquela que um dia foi minha colega de categoria, Regina Duarte. Para nosso pesar, destrambelhou, desgraçou-se. Aquela Regina Duarte que eu assisti em 1972 no teatro, fazendo a peça Castro Alves Pede Passagem, em plena ditadura militar de Médici, ao lado de Guarnieri, um libelo pela liberdade contra a ditadura, transformou-se nesta miséria humana. De onde vem isto? De uma infância abusada? De opressões no trabalho? De uma máscara que foi obrigada a utilizar durante a vida toda para fazer carreira como a namoradinha do Brasil e agora mostra uma outra persona, uma outra personagem? É de uma incoerência total. Talvez por isso tornou-se desgraçada. Por isso que eu ponho uma barra em desgraçada, aquela que perdeu a graça. Há pessoas que têm coerência a vida toda, como Cristina Pereira, Osmar Prado, Zé de Abreu, a própria Fernanda Montenegro. São pessoas coerentes com sua vida. Ela tem um comportamento esquizoide, a Regina. De repente passa a apoiar o fascismo, passa a apoiar o que há de pior na política brasileira, identifica-se com o que há pior no lado humano, na maldade, no genocídio, no homicídio. Raras vezes eu saio da minha posição para criticar algum colega de profissão, por uma questão de ética. Eu deixo que o leigo faça a crítica. Eu preservo, a não ser casos extremos como de Cássia Kiss, de Regina Duarte, de Vitor Fasano e alguns outros que se metem em campos do fascismo, que se metem a apoiar o genocídio. Ao debochar do genocídio contra os Yanomamis, Regina Duarte mostra sua miséria humana, mostra sua mais terrível face. Joga fora não só a sua carreira, a sua condição humana, de amor ao próximo, de empatia com o próximo. Ao debochar, dizendo que os Yanomamis comem muito bem, têm uma dieta de arroz, feijão, mandioca, farinha, banana. Isso é ela, que ganhou muito bom salário sempre a serviço da Rede Globo, a serviço das mídias de comunicação, que é nossa profissão, mas ganhou salários astronômicos
não lhe falta comida, está muito bem casada, come gordos bifes do seu próprio gado, do gado de seu marido. Então, do alto da sua fartura, da sua prosperidade, vir debochar da situação de miséria que vive o povo Yanomami, por culpa e obra do Estado brasileiro, com tais declarações irônicas, hipócritas, sarcásticas, desumanas, antipáticas, ela perde toda a sua graça. Mostra uma face demoníaca, uma face enganadora como Satanás, de onde vem a palavra Satanás. Alia-se ao que há de pior no espírito humano do Brasil. Se é que se pode chamar de espírito humano o espírito de Bolsonaro e seus apaniguados. Alçada à condição de secretária especial de Cultura, aceitou com humilhação ser demitida, posta para fora. Lhe foi prometido um cargo na Cinemateca de São Paulo que nunca existiu, que nunca tomou posse. E ela não se manca. Por algum amargor interno, pela sua própria desgraça, dana-se como um capeta dana-se no inferno. Da mesma forma como Lúcifer se cobre diante da luz, da mesma forma como os demônios dizem, não, não, por favor, e raivam, e rangem os dentes, e têm ódio por serem amaldiçoados, por serem desgraçados. Assim age Regina Duarte. Que Deus se apiade de sua alma, porque este karma, este pecado de desumanidade, ela vai carregar por gerações. Lamentavelmente. Por isso o termo desgraçada. Vai ter que suar muito por gerações e gerações para recuperar a graça divina. Porque até mesmo a graça de ser mulher, ela está a perder. Está secando, envelhecendo. Envelhecendo todos nós estamos, mas está perdendo o brilho, a graciosidade. Aproxima-se cada vez mais daquele espantalho vivo, sem nenhum erotismo, que é Cássia Kiss. As duas bem podem dar as mãos e ir para o lugar reservado aos desgraçados, às desgraçadas, àquelas que perderam a graça divina, o inferno. Nós continuamos buscando o riso, continuamos simpáticos, empáticos com os nossos irmãos brasileiros, com os que sofrem, com os que passam fome, com os indígenas, com os negros, com os gays, com todos os oprimidos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.